Olha o peixe, olha a pititinga, caríssimos amigos, telespectadores da nossa TV e rádio web, olha a pititinga. Estamos aqui na matriz, né, de Nossa Senhora do Rosário, na igreja matriz da nossa cidade de Cachoeira, com o nosso querido Padre Adeilson. Agora sim, Padre Adeilson Pugas, que foi ordenado no último sábado, e a gente vai bater um papinho com ele, vai conversar um pouquinho com ele. A quem eu dou um bom dia, boa tarde, boa noite, Padre Adeilson. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, telespectadores da web, rádio Olha Pititinga. Estou em estado de graça. Minha ordenação aconteceu, como já disse Ivanildo Paulo, no sábado passado e está cada vez mais se confirmando esse desejo que o Senhor colocou em meu coração de servi-lo verdadeiramente. Um pouco sobre minha caminhada. Em 2011, participando do Clube Curadais São João Maria Vianney, em Salvador, na arquidiocese, ainda arquidiocese de Salvador, fiz o meu processo, acolhido pelo padre, hoje, né, padre Josuel, na época era o seminarista, e com a formação fomos cada vez mais percebendo os anseios de nosso Senhor Jesus Cristo para as nossas vocações. Nossa turma iniciou com 37 jovens, lá em 2011. Em 2012, passamos para o processo seletivo. Neste processo, percebemos cada vez mais presente o desejo de servir ao Senhor por meio da igreja. Então, o amadurecimento foi paulatino, aos poucos, e fomos percebendo essa configuração a Cristo Bom Pastor. No ano de 2013, entrei para o propedêutico. Foi um momento assim de um pouco de ruptura, né? Saindo aqui de Cachoeira, deixando os amigos, a paróquia, minha família que reside em Cruz das Almas, em Maragogipe, e morando em Salvador numa nova realidade. Muito interessante, pude aprender muito com os meus formadores e foi um ano de preparação. Propedêutico é isso, preparação. E em 2014 iniciei no Seminário Maior filosofia. Então, filosofia 2014, 15 e 16. Já em 2017, iniciando na teologia, como o documento Pastores da Vobis e Presbyterorum Ordinis, são os documentos da igreja que falam sobre a formação presbiteral. Diz que nós estamos cada vez mais prontos a servir ao nosso Deus por meio da entrega. E o período da filosofia é um período em que nós estamos assim, no discipulado, aprendendo com o nosso Senhor Jesus Cristo, aprendendo com os ensinamentos dos evangelistas e dos santos da igreja. A partir da teologia é o período da configuração. Na configuração, estamos mais amadurecidos para beber desse patrimônio maravilhoso que tem a palavra de Deus por meio da doutrina e da tradição. Em 2020, encerrei então o curso de teologia. Foi feito esse momento de colação de grau, simples, porque estamos vivendo uma pandemia. E em 2021, neste ano, em 6 de fevereiro, fui ordenado diácono da igreja. Aí sim, participando do clero desta diocese, recém-criada, né, Diocese de Cruz das Almas. Dom Antônio Tourinho, meu bispo, me acolheu como um pai. Esteve sempre presente, colocando a sua mão amiga no meu ombro e mostrando-me que devemos sim seguir ao Senhor e devemos morrer para o mundo para viver para Cristo, que eu diminua para que Ele cresça. Então, no último sábado aconteceu minha ordenação sacerdotal com o lema Fiat mi secundum verbum tuum. A resposta é de Maria, eu que sou devoto de Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Virgem do Rosário. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Assim disse ela ao anjo. E assim também, a exemplo dela, quero dizer sim ao projeto de Deus, para que se faça em mim a sua palavra, verdadeiramente. Com certeza. Adeilson, conta pra gente também, né, a sua naturalidade. Eu, pra mim, né, como tinha foi revelado pra você, pensei que você era de Salvador. Eu vi lá em Cruz das Almas dizendo que você era de Cruz, né, mas você me revelou aqui que você é da onde? Pois é, então vamos lá. Recôncavo. Minha família, a minha gênesis está em Maragogipe. Meus pais são maragogipanos, só que há muitos anos meu avô comprou uma fazenda em Cruz das Almas e aí a família se instalou em Cruz das Almas. Mas muitos anos, acredito que em 2008, iniciando a museologia. Eu sou graduado em museologia pela Universidade Federal do Recôncavo e já conhecendo Cachoeira, me inclinei
de amores por essa terra. Até porque aqui fui bem acolhido e também, como estava perto de casa, graças a Deus, aqui eu me firmei, pois Padre Hélio Vilas Boas, na sua acolhida, no seu pastoreio, pôde também me ajudar a discernir por meio da igreja local para ser sacerdote. Agradeço muito a ele, pois ele, como verdadeiro pai, esteve sempre presente na minha caminhada, me indicando o caminho correto a seguir. Bebendo da espiritualidade leiga aqui na cidade, ingressei na Ordem Terceira do Carmo e também na Irmandade Nossa Senhora do Rosário. Espiritualidade que pôde me ajudar a superar alguns desafios e a perceber esse desejo de servir ao Senhor por meio desses grupos. E aí, graças a Deus, em 2011, como eu disse, fiz esse caminho. A gente sabe que você, né, como você disse que é fez museologia na Universidade Federal do Recôncavo Baiano e participou, né, de algumas ações aqui dentro da comunidade, na preservação da comunidade. Você poderia citar uma delas para a gente? Sim, sim. A minha monografia, meu trabalho de conclusão de curso, foi sobre os sinos aqui da Igreja Matriz, entrevistando algumas pessoas antigas da cidade, fizemos um estudo de memória e aí pude catalogar alguns toques que só em Cachoeira nós encontramos. Então, toque do Santíssimo Sacramento, toque de chamada de festa, uma chamada de missa mais simples, os dobres fúnebres, o toque de alarme. Então, eu pude contribuir desta maneira. E também fizemos uma oficina de sinos. Trouxemos alguns sineiros de Maragogipe, de Santo Amaro, reunimos aqui algumas pessoas em Cachoeira interessadas em manter esse patrimônio e acredito, suplicando ao Senhor para que as autoridades olhem para a nossa Igreja Matriz. Nós temos um relógio antiquíssimo que necessita voltar a ser utilizado. Ele bate os quartos de hora, então é difícil uma pessoa estar todos os dias, 2 vezes por dia, subindo, dando corda os 3 pesos. Agora, com o incentivo de algum grupo aqui na cidade, podemos sim mecanizar esse relógio, fazendo com que ele volte a funcionar. É um patrimônio vivo aqui de nossa terra, de nossa cidade. A Matriz possui 2 torres, como todos sabem. Uma torre é a de chamada de missa, é a torre de Nossa Senhora do Rosário, e a outra torre pertence ao relógio, né, da Matriz. Um tempo você ficou, né, até fazendo esse trabalho, não foi? Sim, pude até emagrecer um pouquinho, acredito que foi uns 2 anos antes de entrar no seminário, depois que a matriz foi entregue, nós fizemos algumas coisas aqui para readaptar, não é, esse relógio. Graças a seu Alcides, que trabalha na fábrica ali no Tororó, ele pôde dar uma olhada no relógio, fez com que voltasse a funcionar, sempre observando que é uma peça muito antiga, um relógio que tem mais de 200 anos, então, com cautela, ele foi fazendo com que o relógio voltasse a funcionar. A dificuldade é encontrar uma pessoa para que possa fazer isso, porém, ele mesmo sinalizou, tem algum mecanismo que nós conseguimos fazer com que esses pesos possam subir e o relógio funcionar. Isso a partir de um incentivo, né? É necessário capital para a gente colocar esse relógio mais uma vez para funcionar. Com certeza. Ah, em Cruz das Almas, né, logo depois da sua ordenação, a gente entrevistou o bispo diocesano, Dom Antônio Torinho, né, que ele nos revelou que esperava, né, a realização de todo o ritual da sua ordenação, como foi, né, que seguindo todas as ritualísticas assim. Como é o nosso padre Adeilson, né? Muita gente diz que você é muito, né, organizado nessa parte, gosta dessa parte religiosa, né, a que tem, né, que da preparação da missa, né, as ritualísticas que tem a missa toda certinha. Como é? É isso mesmo ou foi uma impressão que muita gente teve sua? Eu venho de uma família religiosa, católica, devocional. Então, assim, aprendi a amar a igreja, a amar as devoções em casa, criança. Então, aqui na nossa região, nossa diocese, o patrimônio sacro religioso é enorme, é vasto. Então, obedecendo a nossa realidade, estando em comunhão sempre com a igreja, com o que diz os livros, os documentos, a Sacrosanto Concilium. Então, a liturgia seguiu de acordo com o que diz o rito romano. Então, a preparação de toda a celebração da missa, isso nos faz com que nós possamos celebrar bem. Nós só podemos fazer algo bom, algo salutar, se tiver preparação.
Um coral não sobe no coro de qualquer forma sem antes ensaiar. Então é necessário essa preparação. Eu gosto sim das coisas organizadas, mas não algo assim enrijecido. Não, tem que ser daquela forma, porque se não for assim, não. Graças a Deus o Espírito Santo suscita da maneira que nós pudermos fazer para que a liturgia seja harmoniosa, faremos. Eu gosto, revelo a vocês, da tradição da igreja, das irmandades, dos grupos, essa religiosidade católica barroco, muito me agrada. Então, observando que, primeiro, toda essa arte, todo esse patrimônio é para evangelização. Então, o que Jesus nos ensina é: levai a minha palavra, a boa nova, a toda a criatura e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa igreja é via de salvação no mundo. Porém, nós temos um legado de mais de 2000 anos de história. Então, nós temos que respeitar. E como diz São Jerônimo, sempre lembro, nada se faça de novo sem que observe o antigo. Então, nós vamos dando continuidade a esta igreja que é milenar. Padre Adeilson, Maria na sua vida, né? Por conta um pouco para mim, você é muito devoto, coloca isso, se expressa dessa forma. A gente até agradece que você foi, né, um precursor do nosso programa Momento Mariano lá na rádio. Conte um pouquinho da Maria, né, participando da sua vida. Pois bem, Maria Santíssima. Quando criança, eu perdi um irmão, bem jovem, 2 anos ele tinha. Então, eu estava no colo ainda dos meus pais, com alguns meses de vida, e meu pai, ele pensava que ele não estava sabendo criar os filhos. Ele olhou para a imagem de Nossa Senhora e pediu para que a Virgem Santíssima pudesse guiar meu caminho, pudesse me amparar, pudesse me educar. Então, desde criança, essa devoção sempre era alimentada em casa, com as orações do ofício, do terço, e Maria sempre esteve em evidência, a Santa Virgem Maria. Observando uma coisa, a figura dela está na minha vida como aquela que indica Jesus. Maria não é deusa, não é mais do que Deus. Maria está sempre pronta a apontar para o seu Filho e mostrar-nos que Ele é caminho de salvação. Só chegamos a Ele por meio da nossa adesão ao seu projeto. Pois bem, assim como nas bodas de Caná, ela disse: fazei tudo o que Ele disser, assim Maria está em minha vida, sempre me guiando até o Filho Jesus, mostrando que por Ele nós seremos salvos. Então, a minha devoção à Virgem Maria é essa, é aquela devoção sadia, aquela devoção que podemos com ela chegar até Jesus. Imagine, uma família depende de uma mãe. Todos nós temos mãe, até Jesus quis ter uma. Então, se eu amo a minha mãe, como não irei amar a mãe do meu Senhor? Você é o segundo padre a ser ordenado, né, na nossa diocese, na recém-criada nossa diocese, que só tem 3 anos e meio, né, e o primeiro genuíno recôncavo, porque o primeiro não é, né, nascido aqui, não é natural daqui, você é o primeiro. Qual a sensação, né? Foi uma luta de Monsenhor Neiva, de todos os que passaram por aqui para essa constituição dessa diocese, essa construção dessa diocese, que graças a Deus está sendo bem encaminhada, muita gente tem visto com bons olhos a organização, a administração que está sendo feita por Dom Antônio Torinho. Como é ser o primeiro padre do Recôncavo Baiano sendo ordenado na primeira diocese do Recôncavo Baiano? Pois bem, o sonho da Diocese do Recôncavo é antigo, né? Pensou-se primeiro aqui em Cachoeira, lá na década de 70, depois o sonho foi para Santo Amaro, lá pensaram em ser a sede da Diocese, a catedral lá na Purificação, mas o núncio apostólico, se não me engano foi em 2006, 2007, quando veio aqui no Recôncavo, observando as cidades da região, observou que em Cruz das Almas poderia sim sediar a sede da Diocese. E essa construção começou aos poucos, com o Padre Hélio, como o saudoso Monsenhor Walter, alguns padres e o bispo, na época, Dom Petrini, ajudou também. Mas, no ano de 2017, foi o ano de alegria para o nosso povo, né? Porque foi nesse ano que a diocese foi erigida. E aí, como seminarista, eu me alegrei com os colegas, pois nós não estávamos mais assim ilhados, porque para chegar saindo de Salvador, para chegar na
outra porção da arquidiocese de Salvador tinha que passar por outra diocese, que era de Camaçari. Então, a nossa diocese está ilhada. Com o advento dessa nova diocese, tivemos a presença do bispo mais atuante, tivemos também as pastorais fortalecidas, os grupos, a nossa administração eclesiástica ganhou consideravelmente. Então, a minha alegria é poder participar de um clero pequeno, um clero que é unido, está nesses últimos 3 anos construindo cada dia mais essa igreja, fortalecendo para que a nossa diocese, a nossa igreja particular possa ser uma via de salvação aqui no mundo. E aí, qual será o futuro do padre Adeilson, né? Muita gente já conta, né, de que você possa assumir alguma paróquia ou estar junto com algum padre, né, ou algum pároco de alguma paróquia fazendo esse trabalho. Já existe já um caminho a ser percorrido pelo padre Adeilson? O caminho a ser percorrido pelo padre Adeilson é a obediência. Então, eu aguardo o meu bispo. Por enquanto, eu continuo aqui em Cachoeira ajudando, porque nós temos alguns projetos, muita coisa ainda para ser resolvida. Então, a partir do momento que ele me chamar para conversar sobre uma nova realidade pastoral, estarei pronto para dizer sim, porque eu prometi diante do meu bispo ser obediente. Então, para onde mandar, eu irei. Agora, atualmente, eu provavelmente ficaria aqui em Cachoeira, ajudando na caminhada evangelizadora aqui, em terras cachoeiranas. Certeza. Muita gente contar também que o senhor poderia até assumir a paróquia de Santiago do Iguape, né? Existe alguma especulação em relação a isso? Atualmente, nós estamos sim ajudando a paróquia, porque como são paróquias irmãs, Santiago de Iguape e Nossa Senhora do Rosário, então o padre de lá, o pároco, está sendo vigário paroquial aqui na nossa paróquia do Rosário, e nós também estamos assistindo lá. Futuramente, com essa alegria, esse advento dos missionários da Obra de Maria indo para Santiago do Iguape, então acredito que terá uma nova dinâmica pastoral aquela paróquia, que está um pouco afastada, né, daqui da sede do município, mas contamos com as orações de todos vocês para que a nossa fé cristã católica possa cada vez mais atrair cristãos, atrair pessoas para o encontro com Jesus Cristo. Minha missão é essa, é levar a palavra de Deus. Padre Adeilson, a gente agradece a sua participação, sua colaboração para com a gente. A Pititinga agradece de coração, como a gente falou e fez também menção, né, está acompanhando todo esse processo seu, especialmente essa sua realização, como você coloca, de seu sonho, né, de ser padre, estar sendo padre, e a gente percebe isso no seu olhar de felicidade. A gente deseja toda sorte do mundo, né, que o senhor possa ter um caminho glorioso e que possa levar essa mensagem, como sempre levou aqui para toda a comunidade, mesmo como seminarista, diácono, seguindo aí os, né, caminhos. Agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o povo cachoeirano, especial aquelas pessoas que acompanhavam você no nosso programa Momento Mariano, sempre às 18 horas na Pititinga. Até hoje tem aquela mensagem que muita gente disse que se não falar não é 18 horas, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a gente. Então, a minha querida, amada Cachoeira Católica, rezo perenemente para que a Virgem do Rosário, Mãe de Deus e nossa, excelsa padroeira, possa nos iluminar, nos abençoar, estender seu manto sagrado sobre todos nós. E que o Senhor Jesus Cristo, assim como está nos braços dela, carregando o rosário, possa abrir os nossos caminhos para que nós um dia nos encontraremos com o Senhor nosso Deus. Eu deixo para vocês nesse momento uma bênção. Esta bênção para que adentre os vossos corações e ilumine as vossas mentes, para que estejamos sempre unidos em oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Tá aí, amigos ouvintes, telespectadores, a nossa TV e Rádio Web Pititinga, falando com o oferecimento das farmácias Nossa Senhora do Rosário, são 29 anos servindo saúde, Ivanildo Paulo para o programa Olha Pititinga. Vou tirar uma fotinha sua, rapaz.